Hoje vamos continuar a falar sobre uma série de mensagens que a gente tem feito e que tem como título Jesus no Centro, a história da salvação. Então, a cada mensagem, nós falamos de Jesus como o centro de alguma coisa. E nesta mensagem, nós vamos falar de Jesus como o centro da liberdade. O centro da liberdade. Jesus veio para libertar. Amém? Jesus veio para trazer libertação. E só nele há verdadeira liberdade. Apenas e só em Cristo. Vamos ver, vamos ver isto muito claramente no Evangelho de Marcos, que é o livro que nós estamos a usar para estudar este tema. Então vamos abrir em Marcos. Evangelho de Marcos é o segundo Evangelho do Novo Testamento, depois de Mateus, antes de Lucas. Marcos 4. E vamos ler para aí uns 50 versículos. Eu vou pedir aos irmãos que tenham paciência hoje. Espero que não tenham nada combinado para o almoço, porque vamos esmiuçar aqui cada versículo, ver o grego, ver, enfim, todas as teorias relacionadas com cada um. Estou a brincar, não fujam já. Marcos 4, 35, e vamos ler até ao capítulo 5, 43. Vamos ler o capítulo 5 depois todo. Marcos 4, 35. Todos abriram? Estão preparados? Naquele mesmo dia, à tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para a outra banda do lago. Então deixaram o povo e levaram Jesus no barco em que estava sentado. Outros barcos os seguiram. Nisto levantou-se um grande temporal, com ondas tão altas que enchiam o barco de água. Jesus estava a dormir na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram-no: Mestre, não vês que estamos perdidos? Ele levantou-se e mandou ao vento e às ondas: Parem, acalmem-se. E o vento parou e as ondas acalmaram-se. Jesus disse então aos discípulos: Por que é que estão assustados? Ainda não têm fé? Eles estavam de facto cheios de medo e diziam uns para os outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do lago, na região de Gerasa. Logo que Jesus saiu do barco, um homem possuído de um espírito mau foi ao seu encontro. Vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Já muitas vezes o tinham apanhado e ligado com cadeias de ferro nos pés e nas mãos, mas ele rebentava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Continuamente, dia e noite, gritava pelos montes e por entre os túmulos, ferindo-se com pedras. Mal viu Jesus ao longe, correu para ele, inclinou-se a seus pés e disse-lhe aos gritos: Que queres tu de mim, Jesus, filho do Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Ele disse isto porque Jesus lhe havia ordenado: Espírito mau, sai deste homem. Jesus perguntou-lhe: Como te chamas? Ele respondeu: Chamo-me Multidão, porque somos muitos. E pedia insistentemente a Jesus: Não nos expulses desta região. Ora, andava ali perto uma grande quantidade de porcos a pastar no monte. Os espíritos maus pediram a Jesus: Manda-nos passar para aqueles porcos. Jesus consentiu e os espíritos maus saíram do homem e entraram nos porcos, que eram cerca de 2000. Puseram-se todos a correr pelo monte abaixo até ao lago e lá se afogaram. Os homens que andavam a guardar os porcos fugiram e foram contar às pessoas da cidade e dos campos. Estes foram ver o que se tinha passado. Chegaram junto de Jesus e viram o homem que tinha estado possesso, já sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Então os que tinham assistido a tudo contaram o que acontecera ao homem e aos porcos, e começaram a pedir a Jesus que fosse embora dali. Quando Jesus ia entrar no barco, o homem que foi curado pedia-lhe muito que o deixasse ir com ele. Mas Jesus recusou. Não, vai, mas é para a tua casa, e conta lá tudo o que o Senhor te fez e como te tratou com misericórdia. O homem foi e pôs-se a contar na região das 10 cidades tudo aquilo que Jesus lhe fez. E todos ficaram maravilhados. Jesus atravessou de novo o lago para a outra margem. Juntou-se logo uma grande multidão à volta dele. Então Jairo, um dos chefes da sinagoga, aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se a seus pés e suplicou-lhe: A minha filha está a morrer. Vem e põe as mãos sobre ela para que fique curada e possa viver. E Jesus foi com ele. Ora, a multidão que seguia Jesus era tão grande que o apertava de todos os lados.
Estava ali uma mulher que já há 12 anos sofria de uma doença que a fazia perder sangue. Tinha sofrido muito em tratamentos com vários médicos sem ter conseguido melhoras. Depois de gastar tudo quanto possuía, estava cada vez pior. Ouviu falar de Jesus e rompeu por entre a multidão, pondo-se atrás dele, tocou-lhe na roupa. Pensava ela: se eu conseguir ao menos tocar-lhe na roupa, ficarei curada. Imediatamente a hemorragia parou e viu que estava curada do seu mal. E logo Jesus se apercebeu de que aquele poder saiu dele. Voltou-se e ali no meio da multidão perguntou: quem me tocou na roupa? Os discípulos disseram-lhe: estás a ver como a multidão te aperta e ainda perguntas quem te tocou? Ele olhou à sua volta para ver aquela que lhe tinha tocado. Nisto, a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, começou a tremer de medo. Aproximou-se de Jesus, pôs-se de joelhos e contou-lhe toda a verdade. Então ele disse-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, estás curada do teu mal. Jesus estava ainda a falar quando chegaram algumas pessoas que vinham da casa do chefe da sinagoga e disseram: Jairo, não vale a pena incomodares o mestre, que a tua filha já morreu. Mas Jesus não deu importância à notícia e disse a Jairo: não te assustes, basta que tenhas fé. E não consentiu que mais ninguém o acompanhasse, além de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Foram então para a casa do chefe da sinagoga e encontraram lá toda a gente em grande alvoroço a lamentar e a chorar. Jesus entrou e dirigiu-se aos que ali estavam. Que agitação e que gritaria é esta? A menina não está morta, está a dormir. Começaram então a fazer troça dele, mas Jesus obrigou-os a sair dali. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e entrou com os discípulos no quarto onde ela estava deitada. Pegou-lhe na mão e disse: Talita cum, que quer dizer: levanta-te, menina. Sou eu que te digo. E a menina, que tinha 12 anos, levantou-se imediatamente e começou a andar. Todos ficaram muito impressionados. Então Jesus ordenou-lhes que não contassem nada a ninguém e disse-lhes para darem de comer à menina. Bem, aqui está toda a gente acordada ainda? Dormimos mais uma hora hoje, não é? Por isso estamos bem acordados. Então aqui nestes vários episódios que temos seguidos aqui no Evangelho de Marcos, vemos Jesus a fazer várias coisas sobrenaturais, vários milagres, no fundo a espalhar liberdade, a espalhar libertação. Onde Jesus passava, as pessoas eram libertas de várias coisas diferentes. Os milagres, é muito importante nós percebermos isto, os milagres no Novo Testamento, na Bíblia, não são apenas não são apenas Jesus a desenrascar um problema que estava ali, vamos resolver este problema. Isso acontecia, Jesus resolvia problemas e graves, mas isso não era o objetivo principal dos milagres. O objetivo principal dos milagres era revelar quem Jesus era. Okay? Era revelar, como nós falámos a semana passada, o reino de Deus. Os milagres eram formas de Jesus anunciar a liberdade que vem com o reino de Deus. Onde vem o reino de Deus, há liberdade. Jesus, em Lucas, no Evangelho de Lucas, ele cita uma passagem do profeta Isaías, do Velho Testamento, e ele aplica essa passagem a ele próprio. Ele diz: o Espírito do Senhor tomou posse de mim, por isso me escolheu para levar a boa nova aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação dos prisioneiros, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o tempo favorável da parte do Senhor. Liberdade, libertação, foi para isso que Jesus veio. Jesus diz: o Espírito do Senhor tomou posse de mim, por isso me enviou, me escolheu para levar a boa nova aos pobres. A boa nova de que há liberdade, há salvação. E os milagres servem para isso. Os milagres têm um propósito. Os milagres não são um fim em si mesmo. Okay? Os milagres não são o objetivo. O objetivo é os milagres mostrarem o verdadeiro objetivo. E outra passagem fundamental que Jesus diz sobre si mesmo é esta, em João 8,36. Se realmente o Filho vos torna livres, então ficam mesmo livres. É a única forma de ser verdadeiramente livre. É quando o Filho nos liberta. E nestas passagens nós vemos que o Filho realmente nos liberta.
e anuncia a libertação através daquilo que ele fez, através daquilo que ele disse, através da sua vida aqui na Terra. Tudo isso anuncia a nossa libertação. E vamos ver 4 áreas hoje, 4 áreas da existência humana para onde Jesus traz liberdade. 4 áreas que estão estragadas, quebradas pelo pecado. O pecado é a nossa rejeição de Deus. A rejeição, se só em Deus há liberdade, se só no Filho há liberdade, então quem rejeita o Filho tem o quê? Tem o contrário da liberdade. Quem rejeita o Filho não tem liberdade, não é? Tem prisão, não é? Está preso a escravidão, está escravizado, mesmo sem saber. Não é? Eu gosto muito do filme do Matrix. Já viram o Matrix? Ninguém? Poucos. O pessoal mais novo tem que se atualizar. Não é? É um filme de culto. E no Matrix as pessoas vivem numa realidade, não quero dar spoilers, não é? Mas vivem numa realidade em que estão todas ligadas às máquinas, e as máquinas simulam no cérebro das pessoas uma realidade. Então elas vivem uma realidade que não é real. Não é? Elas, na realidade, estão todas ligadas a máquinas em casulos e estão lá só a dar energia às máquinas. Agora, com a inteligência artificial, se calhar um dia isso vai acontecer mesmo, não sei. Mas elas elas não existem, elas realmente estão ali presas só a dar energia às máquinas. As máquinas retiram energia dos impulsos elétricos e do corpo humano. E elas não sabem. Né? Não sabem, elas vivem aquela realidade falsa como se fosse verdadeira. Porque é uma simulação no cérebro que as máquinas provocam. E é um bocado isso. Né? Esse filme é uma ótima ilustração para aquilo que as pessoas vivem sem Jesus. É que são escravas e não sabem. Vivem numa realidade alternativa. Vivem numa realidade falsa e não sabem. Isso, e depois no filme é interessante porque é muito interessante porque eles, quando o protagonista, o Neo, começa a perceber o que é aquilo e a andar lá no meio, ele recebe as instruções do mentor dele, que é o Morpheus, e o Morpheus diz, olha, é preciso ter muito cuidado porque as pessoas aqui elas vão lutar pelo sistema que as aprisiona. Elas vão lutar para manter o sistema que as aprisiona. Por isso é preciso ter muito cuidado, não podemos dar muita bandeira aqui, não é? Muito interessante, vejam o filme. E os milagres de Jesus, o sobrenatural de Jesus é um bocadinho, continuando a falar do Matrix, é um bocadinho como o Neo, o protagonista que começa a fazer coisas incríveis lá na simulação e as pessoas sabem que ele é o escolhido. Não é? E é mesmo essa a expressão, ele é o escolhido. Depois há mais camadas mais à frente, mas o que ele opera, o que ele faz de sobrenatural, revela às pessoas que ele é o escolhido para libertar, para trazer liberdade às pessoas escravizadas por aquele sistema. Jesus faz exatamente a mesma coisa. Ele faz milagres para anunciar que há liberdade. Okay? Os milagres não são a libertação final, nem verdadeira. São só um anúncio da libertação final e verdadeira. Quatro áreas da existência. Criação. Em Marcos 4, 35 a 41, Jesus faz o quê? Jesus vai com os discípulos para o mar, atravessar o mar da Galileia, na realidade era um lago, é um lago grande, e durante a travessia, o que é que acontece? Uma tempestade, né, violenta, e os discípulos já estão apavorados, né, completamente apavorados. Jesus a fazer o quê? A nanar, tranquilo da vida, completamente descansado. E os discípulos vão fazer o quê? Vão acordar Jesus, porque eles não sabem o que fazer. Não é? E Jesus o que é que faz? Com uma palavra, com uma ordem, ele acaba com a tempestade. Ele acalma o vento e o mar e os discípulos ficam maravilhados. Não é? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, a criação é uma ameaça para nós. Nós não convivemos pacificamente com a criação. Com o resto da criação. Nós também somos criação. Nós não convivemos pacificamente com o resto da criação. A criação é imprevisível. Não é?
De uma hora para a outra, vem um terremoto, vem um desastre natural, um tsunami. Né? Isso acontece regularmente. Lisboa teve um terremoto em 55, obrigado. E estava tudo tranquilo, descansadinho da vida, fazer a vida normal. De repente, a cidade nunca mais foi a mesma. Né? Foi um desastre. Porquê? Porque a criação é imprevisível. Nós estamos aqui, não sabemos o que é que vai acontecer. Né? De uma hora para a outra, nós achamos que este chão é muito sólido. De uma hora para a outra, este chão abre e somos todos engolidos ou outra coisa qualquer. Né? É frágil o equilíbrio. Né? Nós estamos aqui numa situação precária. E nós vemos na Bíblia que a criação está afetada pelo pecado. A própria criação está afetada pelo pecado. Jesus acalma a tempestade e nós vemos que as tempestades e tudo aquilo todas as ameaças da criação são um fruto do pecado. São um fruto da rejeição de Deus, que tem um impacto em todo o universo. E diz Paulo em Romanos, o mundo ficou sujeito ao fracasso, o mundo, está a falar do cosmos, da criação, não por sua vontade, mas porque esse era o plano de Deus. Entretanto, Deus manteve-o sempre nesta esperança. Um dia o mundo será libertado de quê? Da escravidão e da destruição, para tomar parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Jesus vem anunciar, através dos seus milagres sobre a criação, o seu controlo sobre a criação, ele vem anunciar esta libertação final, em que a criação vai ser completamente refeita. Completamente refeita. E os discípulos viram a tempestade, eles constataram como a criação é perigosa. Assim, em primeira mão. E Jesus liberta, Jesus traz a libertação. Jesus, ele dá-nos esta esperança de que a criação vai ser liberta. Nós vivemos nós, quando conhecemos Jesus e entendemos a soberania dele, que ele tem poder sobre todas as coisas. Jesus não tem só poder sobre a nossa vida, não tem só poder sobre o nosso dia-a-dia, ele não tem só poder sobre as pessoas, ele tem poder sobre todo o universo. E quando nós aplicamos esta verdade e nós entendemos isto, que nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, Jesus não vem remendar a criação, ele vem fazer novo. Não vai ser uma criação remendada, não vai ser um pano novo em tecido velho, não é? Como nós falámos já há algum tempo. Não, vai ser tudo novo. E nós vivemos com esta esperança. Nós vivemos como Jesus, a dormir num barco que está praticamente a afundar. Não é? Dormir no sentido de que nós estamos em paz. Em paz. Não significa que nós estamos a dormir à sombra da bananeira, não é? Sem fazer nada. Nós anunciamos, quando nós descansamos e estamos em paz, nós anunciamos a nossa convicção na liberdade que Jesus traz. Se nós andamos todos em pânico e cheios de medo e ansiosos e encolhidos, nós não anunciamos, nós não transmitimos a nossa convicção de que Jesus é soberano. E quando nós vemos desastres por aí, e claro que nos afeta, claro que nos fala, claro que nós devemos chorar, claro que nós devemos ajudar na medida do possível, o que estiver ao nosso alcance. E devemos também cuidar da criação, porque a criação vai ser refeita, mas Deus coloca-nos aqui para sermos responsáveis em tudo. Em tudo. Nós não estamos aqui para desprezar a criação de Deus. Nós estamos aqui para cuidar da criação. E a criação somos todos nós. Nós somos criação. Cada um de nós é criação especial de Deus, mas tudo à nossa volta é criação de Deus. Né? Os animais, as plantas. Devemos cuidar deste mundo, desta criação, porque isso também anuncia a nossa esperança. Né? Se nós vivemos aliados do mundo, o mundo não vai receber de nós a esperança que nós temos para dar.
Nós precisamos nos envolver. E é difícil, porque estas causas estão todas dominadas por agendas ideológicas. Não é? Mas a gente nós não podemos ficar reféns disso. Porque uma causa está dominada por uma agenda ideológica, a gente esquece. Não podemos fazer isso. Nós precisamos nos envolver, mas de uma maneira cristocêntrica, com Jesus no centro. Nós apoiamos uma organização, um ministério cristão que se chama A Rocha. Nós apoiamos como igreja esse ministério financeiramente. E é um ministério missionário que trabalha com o cuidado da criação. E a criação, quando nós falamos de criação, nós falamos de pessoas também. Cuidado da criação. Quando nós trabalhamos, e pessoas em vários países trabalham para, por exemplo, tratar a água que está poluída, as pessoas vão beneficiar disso. Certo? Se nós usarmos menos plástico, por exemplo, isso vai ser bom porque vai haver menos lixo a ir para o mar, por exemplo. Né? E há um problema gigantesco de plástico no mar. Enquanto estamos aqui, nós somos chamados para cuidar daquilo que Deus criou. Porque isto é criação, isto está tudo afetado pelo pecado. Mas reparem, nós muitas vezes não temos noção disso. Não é? Achamos que isso é para os ambientalistas malucos e aquela malta que anda para aí a mandar sopa para os quadros nos museus e etc. E depois deixamos isso para eles. Não, essa é nossa causa. Essa causa é nossa, é a causa dos cristãos. Porque nós entendemos que este mundo foi criado por um Deus bom. E está afetado pelo pecado, claro que está. Mas nós também estamos e temos que cuidar uns dos outros. Não é? Se a gente for por essa lógica, então a gente aí borrifa-se uns para os outros também. Não é por uma coisa estar afetada e estragada e quebrada que nós nos desresponsabilizamos de cuidar. Faz sentido, irmãos? E Jesus anuncia isso. Ele anuncia isso. Ele anuncia essa libertação. Claro que nós não fazemos isso. Nós não cuidamos como quem está em desespero. Não, nós sabemos que há um planeta B. Na realidade, há um planeta B. Esse planeta B é o que Deus vai criar. Nova criação, novos céus e nova terra. Mas nós queremos cuidar do A também. Deus, Ele tem poder sobre a criação. A criação é dele e Ele tem controle sobre a criação e nós descansamos nisso. E ao descansar nisso e ao cuidar da criação de Deus, nós estamos a anunciar a nossa fé neste Deus, Criador. E é isso que a família cristã deve ser. Nós devemos ser anúncio de cura e reconciliação com a criação. E confiando totalmente em Jesus e nas suas promessas. É um equilíbrio que nós temos em Jesus. Né? Não andamos em desespero, também não andamos em descuido. Temos um equilíbrio, né? E confiamos nas promessas de Deus. Ponto 2. Jesus também anuncia a libertação de todos os poderes das trevas. Em Marcos 5:20 encontramos este episódio do endemoniado, chamado o endemoniado gadareno. Não sabemos o nome do homem, mas Jesus chega àquela região e é confrontado com aquele cenário de um homem completamente desvairado, perdido lá no meio dos túmulos, a ferir-se a si próprio com pedras, possuído por demónios. E esses demónios, qual é a reação dos demónios perante Jesus? Qual é a reação dos demónios? Medo, submissão, né? Por favor, eles sabem que Jesus, eles não têm hipótese, o Jesus faz deles o que quer. Né? E eles pedem, manda-nos para os porcos, e isso esta passagem mostra que, para já, mostra-nos que os poderes das trevas são reais. Que há poderes das trevas em ação neste mundo, a aprisionar pessoas e a fazer guerra. A fazer guerra contra Deus e a sua igreja. Né? De onde é que vêm esses poderes das trevas? De onde é que vêm esses poderes? Olha, a passagem mais clara na Bíblia, sobre de onde vêm esses poderes, está aqui em Apocalipse 12.
versículo 7 ao 9. Diz: foi então que no céu se deu uma batalha, Miguel e os seus anjos declararam guerra ao dragão, e por sua vez o dragão e os seus anjos responderam, mas foram vencidos e desapareceram do céu definitivamente. O grande dragão foi esmagado. Ele é a antiga serpente, aquele a quem chamam Diabo e Satanás, o sedutor de toda a gente. Ele e os seus anjos foram atirados para a terra. Isto está a falar do início. Okay? E esta é uma passagem em Apocalipse que nos mostra o que aconteceu lá atrás. Okay? Isto não é no futuro, é lá atrás. Quando houve guerra no céu, os anjos que se revoltaram contra Deus com o diabo, com Satanás, foram vencidos e desapareceram do céu. E ele foi esmagado. Ele é a antiga serpente, aquele a quem chamam diabo. Eles foram atirados para a terra. Quer dizer que eles estão aqui. Eles não têm... a porta do céu está fechada para estes anjos caídos, estes anjos que se revoltaram contra Deus. Mas eles estão aqui. Nós, no nosso contexto secularizado, onde a religião e a espiritualidade é vista como um conto de fadas, né? Coisa tipo o Pai Natal, né? Ninguém quer saber de coisas espirituais, ninguém acredita nisto. Aliás, quando a gente fala disto, nós passamos por tolinhos, não é? Que ainda acreditam. Eu tive essa experiência com amigos meus, que, enfim, não é? Mas estás a ver muito o Dragon Ball, ou que vem contra o mal. E a gente, no nosso contexto, nós brincamos com isto. E por causa disso, as forças das trevas não se manifestam muito tão tranquilas connosco. Sabem porquê? Porque nós não acreditamos nelas. E é isso que elas querem. Estas forças querem agir sem que as pessoas entendam que elas estão lá. Isso é muito melhor. Agora, em outras culturas, muito mais despertas para esta realidade espiritual, há muito mais manifestação. E isso é para nos fazer pensar. Nós não podemos agir como se isto não existisse. Isto existe. E o diabo, ele quer destruir. Ele quer destruir. E nós vemos nesta passagem, e isto não é para nos meter medo. Isto é para nos dar consciência. Consciência da realidade. E nós vemos nesta passagem que Jesus, ele é Senhor sobre as trevas. Não estou a conseguir mudar aí. Olha, Jorge, não sei o que é que se passa. Ele é Senhor sobre as trevas. E a libertação que Jesus opera naquele homem anuncia a sua vitória sobre o mal. Jesus venceu as autoridades e os poderes das trevas. Humilhou-os publicamente e levou os prisioneiros em sinal de triunfo por meio de Cristo. E no fim dos tempos, todos os poderes das trevas serão o quê? Completamente obliterados, aniquilados, destruídos. Lá em Apocalipse fala disso. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde estão também a besta e o falso profeta, onde ser atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Então a autoridade de Cristo é incontestável. E Cristo tem todo o poder sobre as trevas. É por isso que... Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas se calhar é importante falar disto. Eu já tive experiências, antes de ser cristão, que me mostraram muito claramente a realidade a realidade das forças das trevas. Não é? Tive experiências, olha, uma das experiências que eu tive foi a jogar um joguinho, né, chamado o jogo do copo, né, aqueles tabuleiros do Ouija. Isso é sério, né? Isso é sério. Né? E eu e os meus amigos na brincadeira e tal, e andamos a brincar com isso, e quando perguntamos o nome àquela entidade que lá estava, aquilo mexeu-se e soletrou o diabo. Soletrou o diabo, isto foi real. Ninguém estava a empurrar, ficamos todos cheios de medo, né? Putos, miúdos, né? E rezamos um Pai Nosso, não é? Que era o que a gente ouvia dizer, né? Tipo amuleto. E andamos ali muito tempo cheios de medo com aquilo e atormentados. Houve uma situação que eu e a minha esposa passámos uma vez ali em Espinho, na rotunda de Espinho, e
estávamos a fazer a rotunda e vimos ali num triângulo, naqueles triângulos dos cruzamentos, uma cabeça de cabra sem pele, né? Uma cabeça de cabra, mas mesmo uma cabeça de cabra, com 2 garrafas e 2 velinhas. Era um trabalho, é o que se chama um trabalho, né? Nós paramos o carro, eu fui lá, dei um pontapé naquilo, tirei aquela porcaria de lá, oramos, repreendemos aquilo, mas depois o interessante é que nós, nos dias a seguir, nós sentimos opressão, né? E os dois andávamos a sonhar, não foi, Cecília? Andávamos a sonhar com aquela porcaria. Portanto, esta coisa é mesmo real, né? Os dois a sonhar, imaginem isto, irmãos, né? Então, nós temos que levar isto a sério. Temos que levar a sério, entendendo que nós temos a vitória sobre todos estes poderes. Mas a vitória está em Cristo. A vitória está em Cristo. Irmãos, e a vitória é da igreja. A vitória é nossa. E nós temos que tomar posse desta vitória. Não gosto muito desta expressão, mas é a realidade. Nós temos que tomar posse desta vitória. Esta vitória é nossa. Não podemos achar que nós estamos aqui como à mercê destes poderes. Nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja. Nós somos chamados para lutar esta guerra. Agora, é preciso lutá-la. Irmãos, porque se a gente descansa e dorme à sombra da bananeira, aí nós vamos ser atacados. E muitas vezes vamos sofrer derrotas. Vamos perder batalhas. A guerra está ganha, mas as batalhas podemos perder. Mas podemos mesmo, não tenham dúvidas nenhumas. E é o que diz lá em Efésios 6, versículo 11 e 12. Né? Revistam-se da armadura de Deus, só assim poderão escapar aos enganos do diabo. Pois não é contra seres humanos que temos de combater, mas contra poderes e autoridades que dominam este mundo de escuridão, contra os espíritos do mal que não se veem. Revistam-se da armadura de Deus. Só assim poderão escapar aos enganos do diabo. Só assim. Depois Paulo fala da armadura. Qual é a armadura? Né? É a fé, é o evangelho, é o estudo da palavra, a palavra que é a espada do Espírito. Nós precisamos de nos revestir. E isso é diário. A guerra está ganha, mas as batalhas nós temos que as lutar diariamente. Com as armas espirituais que são a oração, a leitura da palavra. Também há testemunhos muito bons que eu aconselho a verem. Depois, se quiserem, peçam ao Guilherme, porque ele conhece esses testemunhos. Foi ele que me mostrou um deles, de pessoas que estiveram em igrejas satânicas. Cá há igrejas satânicas. Né? E há um vídeo de um... Ele era pastor numa igreja dessas, não era? E ele depois aceitou Cristo. E ele conta o testemunho dele. Ele conta o que ele vivia do outro lado. Né? Muito bom esses testemunhos, irmãos. É importante nós percebermos que as pessoas que vêm do outro lado, as histórias que elas contam, que elas sabem do que estão a falar, né? Já lá estiveram. Vamos avançar. Esta libertação, quando Jesus liberta, estas passagens não estão aqui por acaso, isto não é aleatório, elas estão aqui por uma razão. Marcos está a contar estas coisas para nos mostrar que este é um sinal visível do reino de Deus. É um sinal visível da liberdade que Jesus vem trazer. Jesus anuncia isso claramente ao libertar este homem que tinha uma legião, não era só um, era uma legião de demónios. Pois, se for um para cada porco, não é? Se for um para cada porco, era. A terceira, Jesus também liberta de doenças, das doenças. Jesus vem anunciar a libertação das doenças. Em Marcos 5, 21, 34, temos o episódio da mulher que tinha uma hemorragia. No início, Jesus foi procurado por um homem que era líder da sinagoga. Era líder daquele lugar onde os judeus se reuniam. E a filha deste homem estava muito doente, quase a morrer. Jesus vai, mas a multidão era tão numerosa que apertava Jesus e ele sofreu, e a mulher sofria há 12 anos. 12 anos, irmãos, com esta doença, hemorragia, era uma hemorragia. A mulher perdia sangue. Não sabemos exatamente o que era,
Se calhar a Rafa tem alguma teoria, não sei. Ahm, mas esta mulher estava a sofrer muito. E ela acreditava que só tocar nas vestes de Jesus ela podia ser curada. De onde é que vêm as doenças? Irmãos, mais uma coisa que é importante nós percebermos. Ahm, as doenças são fruto do pecado também. Nós sabemos que as doenças são fruto do pecado. Porque nos novos céus e nova terra que Jesus vem anunciar, não vai haver mais doenças. Não vai haver doença, nem dor, nem lágrima, nem sofrimento. Então nós sabemos que as doenças são um sinal do mundo caído, do mundo imperfeito. O sofrimento que as doenças trazem mostra-nos que está errado. É por isso que há um argumento muito popular, né? Quando se fala assim de fé e as pessoas que muitas vezes que não creem, muitas vezes usam um argumento que é um argumento, atenção, respeitável, né? Faz pensar, porque é que criancinhas pequenas, sem culpa de nada, nunca fizeram mal a ninguém, porque é que elas são acometidas de doenças horríveis? Do nada, irmãos, do nada. Do nada, não fizeram nada, não é culpa de ninguém, apenas acontece. É como aos desastres naturais. Não é? Porquê? Se Deus é bom, porquê é que permite isso? Diretamente diretamente não há uma causa, mas indiretamente tudo isto é fruto de um mundo que está caído, um mundo que rejeitou Deus. E Deus está a restaurar isso. Deus não convive pacificamente com isso. Deus não está tranquilo com isso. Agora, Deus tem um tempo, Deus tem um plano. E Deus também Deus não reage. Deus não reage, meu. Deus não é reativo. Porque Deus não é apanhado desprevenido com nada. Deus não é reativo no sentido, isto aconteceu, agora tem que se resolver. Não. Deus sabe todas as coisas. Ele tem um plano e um tempo próprio definido para todas as coisas. E o que Deus nos chama a fazer é confiar nisso. Isso é fé. Fé é confiar que Deus sabe mais do que nós. Que Deus sabe o tempo certo. Mesmo que para nós não faça sentido. Mas não tem que fazer sentido para nós. Porque nós não somos Deus. Porque nós não somos omniscientes. Para nós, há duas opções. Ou confiamos ou não confiamos. Ou achamos que nós sabemos mais, ou confiamos neste Deus. Jesus, ele tem todo o poder sobre as doenças. E ele vem para anunciar o fim de todas as doenças. Em Mateus 8, quando Jesus está a curar, diz que ele com uma palavra expulsava os espíritos maus, curou os que estavam doentes, e assim se cumpria o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele próprio tomou as nossas fraquezas e suportou o peso das nossas doenças. Está lá em Isaías 53. Agora, irmãos, cuidado. Cuidado com a nossa teologia sobre as doenças. Porque sim, Jesus vem anunciar o fim das doenças, Jesus vem curar, ele tem poder para curar, mas nem toda a gente vai ser curada. Não vai acontecer sempre. Não é por falta de fé. Irmãos, há uma teologia que chama-se teologia da prosperidade, que diz quem tem fé é curado, quem não tem fé, quem não é curado é porque não tem fé. Então, a doença é culpa minha. A doença é culpa de quem a tem, que não tem fé suficiente para ser curado. É uma teologia absolutamente diabólica. Diabólica. Porque põe o peso da culpa nas pessoas por coisas que elas não controlam. Sim, a fé é importante, mas a fé é confiar em Deus. É confiar que Deus tem todo o poder e que Ele pode curar e esperar por isso. Esperamos pela cura, oramos pela cura, acreditamos na cura, mas sabemos que Deus, Ele tem planos e caminhos mais elevados do que os nossos. E que ainda não chegou o dia em que a doença vai terminar. Não chegou esse dia ainda. Vai chegar, mas ainda não chegou esse dia.
Então nós temos que ter uma teologia da esperança e não uma teologia da prosperidade. Não é uma teologia, o nosso entendimento de Deus e da palavra. É isso que é a teologia. O nosso entendimento de Deus e da sua palavra não é que agora nós temos que ser libertos de tudo o que é mau. A teologia é que nós temos uma esperança, que estamos nesse processo de libertação e que um dia isso vai ser completamente alcançado, consumado. Mas é uma esperança. Nós vivemos na esperança. Nós vivemos na esperança, acima de tudo. Então, nós devemos orar, pedir, crer, como uma mulher com hemorragia, ela creu, ela pediu, ela orou, ela recebeu a cura, glória a Deus, e Deus cura. Deus cura. Deus tem poder para curar. Ele faz isso. Então não vamos desistir de orar. E oramos por aqueles que estão doentes e por aqueles que pedem oração. Acreditamos no poder de Deus, mas acima de tudo, nós colocamos a nossa esperança não no imediato, não no que Deus vai fazer agora, no imediato, mas no plano de Deus, né? No plano eterno de Deus. Só mais uma, irmãos, e a cereja no topo do bolo. Jesus vem libertar da morte. Ele vem anunciar a libertação da morte. A filha de Jairo, enquanto Jesus foi para lá, já estava morta. Já tinha morrido. E Jesus, quando entra lá naquele lugar, até vou pôr aqui na passagem, toda a gente estava a lamentar, a chorar. Imaginem o cenário, irmãos. O cenário de uma menina de 12 anos. Uma menina de 12 anos que tinha morrido. E as pessoas ainda fizeram, ainda arranjaram, ainda tiveram capacidade de fazer troça de Jesus, né? Naquele cenário, que é uma coisa interessante, né? Como é que é possível, num cenário daqueles, fazer troça de Jesus? Mas quando Jesus disse que ela só estava a dormir, foi isso que eles fizeram. Mas Jesus, ele sabia o que ia fazer. Ele curou, ele ressuscitou a menina, né? A menina levanta-te e ela volta a viver. Mais uma vez, a morte. De onde vem a morte, irmãos? A morte também é fruto de um mundo caído, de um mundo que rejeitou Deus. Tudo que Deus, tudo que produz, tudo que não produz vida, não é de Deus. Não é algo que tenha a ver com a vontade expressa de Deus. Ou com a vontade última de Deus. Deus move-se num mundo dominado pelo pecado. Deus move-se aqui. Estas circunstâncias, a morte, as doenças, tudo isso é usado por Deus para produzir bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, mesmo estas coisas horríveis. Deus está a usar todas estas coisas horríveis e erradas para produzir bem. Por isso é que Deus diz lá em Provérbios que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porquê? Porque na casa onde há luto, a gente percebe o que é a vida, realmente. A gente percebe que somos pó. A gente percebe que um dia isto acaba. E a gente entende que temos que ser sérios. Não é? Isto não é para brincar. Temos que aproveitar, temos que levar as coisas a sério. E a morte é apresentada na Bíblia como o fruto do pecado. Exatamente assim. Em Romanos 6,23, o pecado paga-se com a morte, diz Paulo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, morte, pecado, não é isso. Deus não é isso. Deus não é isso. O que Deus é vida. Vida eterna. E quando nos unimos a Cristo, nós desfrutamos de vida eterna. E já não estamos à mercê da morte. A morte já não tem poder sobre nós. Costuma-se dizer que tudo tem solução menos a morte. Né? Mas em Jesus, a morte tem uma solução. A morte tem uma resposta definitiva. A morte foi vencida por Cristo. Jesus ressuscitou. Né?
estas ressurreições que Jesus faz eram sinais do maior, eram sinais que estavam a apontar para a vitória final. Né? E a vitória final acontece quando Jesus ressuscita. Quando aquilo que está a corromper-se fica livre da corrupção e aquilo que é mortal conseguir a imortalidade, estarão cumpridas aquelas palavras da Sagrada Escritura. A morte foi destruída numa vitória completa. É nisto que nós queremos, irmãos. E quando nós entendemos isto, quando nós vivemos isto, quem não tem medo da morte, irmãos, não tem medo de nada. Quem não tem medo da morte não tem medo de nada. Porque não há nada pior do que a morte. Não é? Enquanto há vida, há esperança, dizemos nós. Não é? Então, enquanto há vida, há esperança. Agora, quando a vida acaba, aí acabou. Não é? Portanto, se nós não temos medo do pior que pode acontecer, também não temos medo de mais nada. Somos libertos de todos os medos. Quando isto se torna revelação real na nossa vida. É o descanso final da alma. É quando nós somos libertos do medo da morte. E nós somos libertos do medo da morte quando entendemos que realmente isto é verdade. Que Jesus venceu a morte e que a morte vai ser completamente destruída. Podemos ter que passar pela morte, se Jesus não vier aí antes. Mas não é a palavra final. E a vida cristã é marcada por uma esperança inabalável, uma confiança completa na ressurreição dos mortos e uma certeza da vitória final. Isto é vida cristã. Tudo o resto é uma falsificação. Como é que nós vivemos esta liberdade, irmãos? Como é que nós vivemos esta liberdade? Nós temos que viver isto em família. Esta liberdade é para viver em família, porque Jesus é o centro da liberdade e Jesus, ele faz parte de uma família, que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então não há forma de viver com Jesus no centro sem ser em família. Esta liberdade é para viver em família. É tão importante, irmãos, nós estimularmos uns aos outros. Há quanto tempo nós não ouvimos falar disto? Há quanto tempo? Mais ou menos, quanto tempo? Não ouvimos falar disto, da vitória sobre a morte, da vitória de Jesus, da libertação das doenças? Quanto tempo? Há algum tempo. Mas quando nós nos reunimos como família à volta da palavra, nós somos estimulados e lembrados que estas coisas são reais. Nós lembramos-nos uns aos outros. Nós precisamos disso. Isto não pode ser vivido em isolamento. Isto é para viver em família. Juntos somos mais fortes, é mesmo verdade. E sozinhos somos fracos. Fracos. E sozinhos a gente esquece. Porque a memória é estimulada pelos, passa a redundância, pelos estímulos à nossa volta. A partilha. E esta liberdade está sempre a ser atacada, irmãos. Seja pelos impulsos da natureza, da criação, pelas doenças, pelas forças das trevas, pela morte, pela iminência da morte. Esta liberdade está sempre a ser atacada. Mas a liberdade é nossa. E a verdadeira liberdade não está nos modelos do mundo. O mundo fala muito de liberdade. E sim, há algumas formas de liberdade. Há algumas formas de liberdade. Não é? Quando o nosso país, por exemplo, foi liberto da ditadura, não é? No 25 de abril de 1974, foi uma forma de liberdade. As pessoas não tinham liberdade de expressão. Não é? Havia uma polícia política que prendia aqueles que falavam contra o regime. Quando isso acaba, é uma forma de liberdade. Quando pessoas, por exemplo, os reféns lá em Israel, quando foram libertos os reféns, pessoas que tiveram 2 anos a viver em condições miseráveis, é uma forma de liberdade.
E há muitas formas de liberdade, né, que o mundo anuncia. E não deixam, muitas delas, de ser formas de liberdade. Mas também há formas de liberdade, mas também há liberdade disfarçada. Quer dizer, há opressão disfarçada de liberdade. Há uma liberdade suposta que é oferecida e que, na realidade, o que produz é opressão e morte. E estes modelos do mundo, é preciso ter muito cuidado. Se a liberdade aponta para a liberdade completa e total que só em Cristo existe, então é uma forma de liberdade que é bem-vinda. Mas temos que perceber se a liberdade se é mesmo real ou se... Olha, irmãos, por exemplo, estávamos a falar do desafio jovem e das drogas. E eu fui alcançado pelo desafio jovem porque eu passei pelas drogas. E irmãos, as drogas prometem liberdade, por isso é que as pessoas as consomem. Não é? Senão ninguém consumia. As drogas prometem liberdade e dão ali um cheirinho, só o suficiente para escravizar, para depois prender. Não é? E eu passei por isso, né, pessoalmente. Uma coisa disfarçada, né? uma escravidão disfarçada de liberdade, oferecida como liberdade. Consome isto e vais ficar livre de preocupações, olha, vais ficar... Né? E durante algum tempo isso era mesmo, acontecia mesmo. Só o suficiente para prender, para agarrar. E depois vinha o fruto. A opressão, a morte, as trevas, a escravidão, a dependência. Tudo isso. O vazio, a tristeza, a angústia. Isto é um exemplo extremo, mas há outras formas mais disfarçadas ainda, não é? De opressão que é oferecida como liberdade. Cuidado, irmãos. A liberdade, por exemplo, o mundo hoje tem um problema com submissão, com a palavra submissão. Há um problema mesmo. O mundo tem um problema com a autoridade. Quem é que é livre? É quem não se submete a nenhuma autoridade. Isso parece uma coisa... Não é? Aqueles protestos nos Estados Unidos, agora contra o Donald Trump, que é no kings. Não sei se já ouviram falar. Sem reis, não há reis. Não é? E pronto, eu não vou entrar aí na questão política, mas o facto de nós não queremos ninguém que nos governe. Não queremos ninguém que exerça sobre nós autoridade. Essa é a mensagem por trás de tudo. Não é? Nós não queremos que ninguém nos corrija. Nós não queremos que ninguém nos repreenda. Nós não queremos consequências para os atos. Isso é vendido como liberdade. Mas o que é que isso produz? Nas famílias, quando não há submissão nas famílias, quando os filhos não se submetem aos pais, o que acontece? Nós temos aquele exemplo daquele filho, aquele menino de 14 anos, que deu um tiro à mãe. Deu um tiro à própria mãe. 2 tiros. Irmãos, alguma coisa muito errada, não é? Havia ali naquela mente. Não sei se havia alguma patologia ou não, mas toda a gente dizia que era um miúdo perfeitamente normal. Perfeitamente normal. E o que ele diz é que a mãe era chata. Foi isso que isto não dê ideias a ninguém. Não é? Esqueça. Irmãos, é uma crise de autoridade. Temos o exemplo dos professores nas escolas. Os professores estão num cenário de guerra, muitos deles. Eles não são perfeitos, longe disso, e muitos são muito imperfeitos, mas são autoridade, irmãos. E a autoridade está desgastada. Nós vivemos num tempo, eu vivi num tempo em que eu levei muita porrada da minha professora primária, mas porrada mesmo a sério. E outros levaram ainda mais do que eu até me safava mais ou menos. Mas era porrada a sério mesmo. Era assim, era cachaço, era assim na cabeça, era pá! E com régua também. E ninguém dizia nada. Ninguém dizia nada. Eu nem comentava em casa. Nem dizia nada em casa. E a professora era estimada, né? Nós próprios fazíamos desenhos para a professora com corações e tal. E levávamos porrada. Irmão.
Exatamente, professora. Pode dar à vontade. Irmãos, isso é um extremo que não, nós não queremos isso, né? Não queremos voltar a isso. Não é aquela coisa, antigamente é que era. Irmãos, desculpem. Esqueçam isso do antigamente é que era, por favor. Antigamente é que era o caraças. Antigamente era um horror. Mas o que aconteceu foi a reação para o outro extremo, né? Agora, os professores, coitados, eles não podem dizer nada. Se eles levantam um bocadinho a voz, o menino fica traumatizado. Chega a casa, diz aos pais, e se os pais forem assim meio atravessados, juntam a família e vão lá à escola. Está o caldo entornado. E o mundo acha que isso é liberdade. O mundo acha que não respeitar a autoridade é que é liberdade. Pronto, foi um exemplo. Dispersamos aqui um bocadinho. Mas, irmãos, para terminar, a verdadeira liberdade é submissão completa a Cristo e à sua palavra em amor. Esta é a verdadeira liberdade. Quando nós nos submetemos àquele que é perfeito, àquele que nos ama de uma forma perfeita, àquele que cuida de nós de uma forma perfeita, àquele que nos liberta de todas as formas de opressão, nós só precisamos de ser escravos de um. É escravos de Cristo. Porque Ele é um Senhor absolutamente perfeito. Perfeito e equilibrado. Equilibrado no amor, na ternura, no carinho e na disciplina, na correção. Podemos nos entregar completamente nas mãos dele. Obedecer a ele. Obedecer à sua palavra em amor. E aí somos verdadeiramente livres. Aqueles que o Filho libertar são livres. Agora, nós precisamos de colocar a nossa obediência no Filho. Para que então nós sejamos verdadeiramente livres. E viver esta liberdade em família significa nós estarmos centrados todos nele que é a verdadeira liberdade. E temos que recusar tudo que o tira do centro. Temos que recusar tudo que o tira do centro. Os nossos instintos, os nossos confortos, a nossa ideia do que é correto e o que não é. Tudo tem que ser submetido a ele. E quando são os nossos sentimentos e emoções a determinar o que para mim é correto ou não é, está o caldo completamente entornado. Porque as nossas emoções são falíveis e rebeldes contra Deus. Tudo isto é contra-intuitivo, tudo isto é contra a natura. Não é? Submeter-me a um Deus, submeter-me a Cristo, submeter-me. Depois, esta submissão a Cristo engloba uma série de coisas que para nós são completamente contra-intuitivas. Submeter-me à ordem de perdoar, de não guardar ressentimentos. Isso é contra-intuitivo. De não me vingar, de não exercer retaliação, de amar toda a gente, mesmo aqueles que me detestam, mesmo aqueles que falam mal de mim, mesmo aqueles que... Contra-intuitivo, irmãos. Submeter-me à correção de autoridades. Contra-intuitivo, eu não quero isso, ninguém quer, nenhum de nós quer. Portanto, isto é para nos torcer todos, irmãos. Isto é para nos torcer todos. Agora, o Espírito Santo de Deus, em nós, Ele pode nos dar a humildade necessária para nós nos submetermos em tudo a Cristo de bom grado. Não por obrigação, não porque a religião diz, não porque pessoa A, B ou C dizem, mas porque eu creio. Mas porque eu creio e dou lugar ao Espírito Santo de Deus para operar em mim, para trabalhar em mim, no meu coração e me trazer esta liberdade. Liberdade de mim próprio. A maior liberdade é eu ser livre de mim próprio. E irmãos, para terminar mesmo, agora é mesmo, é o último slide. O mundo está à espera de ver isso. O mundo está à espera. O mundo todo espera e deseja com ânsia essa manifestação dos filhos de Deus. O mundo está à espera, irmãos, de ver na igreja um modelo de submissão a Cristo. Um modelo de liberdade. Submissão a Cristo e liberdade são sinónimos. E o mundo está à espera de ver isso. E o que nós precisamos de fazer é aquilo que Jesus fez. Nós precisamos de andar no mundo como Jesus andou. Jesus não andou ali
permanentemente a pensar nele próprio, nas coisas dele, no que ele gostava, no que não gostava, no que lhe fizeram, no que não lhe fizeram, nas emoções que ele sentia. Não, Jesus andou ali a olhar para os outros e a trazer liberdade aos outros. Ele andou no mundo, não centrado nele próprio, mas a abençoar toda a gente à volta dele. É isso que o mundo espera da igreja. Vamos pôr o foco no sítio certo, irmãos. Não é em nós próprios, é nas pessoas à nossa volta que precisam de nós. E nós, como igreja, precisamos de estar com esse foco. E para isso precisamos de morrer. Para nós próprios. Apanhei-te agora. Precisamos de morrer para nós próprios. Porque se a gente não morre para nós próprios, andamos aqui só ocupados com as nossas coisinhas e... Não, morre, tem que morrer, tem que morrer. Isso é um processo, não é? É um processo. Nós vamos, a cada dia, nós temos que mortificar, crucificar a nossa carne com as nossas paixões e concupiscências. Desejos maus, os nossos desejos sei lá, por protagonismo, por a nossa ganância, né? As nossas coisas. E, irmãos, o mundo está à nossa espera. Não nos vamos distrair. Claro que é importante resolver as nossas coisas e é importante pensarmos no processo, no que Deus está a fazer em nós, no que Deus quer fazer em nós. Tudo isso é importante. É importante nós pensarmos, cuidarmos da família, cuidarmos uns dos outros, sem dúvida. Mas não, isso não pode ser tudo, isso não pode ser o foco. E quando nós nos concentramos no mundo que está à nossa espera, muita coisa, olha, fica completamente irrelevante. Perde relevância. Coisas que são muito importantes, quando nós estamos ocupados a cuidar dos outros, perdem relevância. Não temos tempo. Não temos tempo. Deixamos de ter tempo. Estamos demasiado ocupados a cuidar de outros. Então essa é a resposta, essa é a solução. Olha, vamos convidar, vamos orar por pessoas que podemos convidar para a festa da castanha. Vamos orar por pessoas que podemos convidar para a festa de Natal, para a ceia de Natal, que vai ser dia 14 de dezembro, aproveito já para dizer. Vamos ter uma festa de Natal com ceia de Natal, com espaço para toda a gente, num espaço fora daqui, aqui perto. Okay? Já temos isso apalavrado, vamos ter um salão onde vamos fazer a nossa ceia de Natal, a nossa festa de Natal. E é para convidar, e é um salão grande que é para caber lá toda a gente que a gente queira convidar. Portanto, vamos começar a orar por isso. Vamos começar a olhar para fora. Vamos começar a olhar para quem está à nossa volta, que precisa desesperadamente de Cristo. Estão perdidos, irmãos. Precisam desta liberdade que nós temos. Vamos?